convidar você a abrir a palavra de Deus. Livro do profeta Jeremias. Capítulo de número 29. Vamos ler a partir do verso 10. Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 10. Diz assim a palavra de Deus: Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvireis. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achados por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares, para onde eu os disperseis, diz o Senhor, e trareis de volta ao lugar de onde mandei para o exílio. Amém? Palavra do Senhor ao profeta Jeremias. Deus se revela a Jeremias e ele fala para Jeremias escrever essa carta para enviar para o pessoal que estava lá no exílio que já estava cativo na Babilônia. Se a gente pegar a carta do profeta Jeremias todinha, tu vai ver Jeremias com muito objetivo nesse de clamor, de choro, de planto, e aí ele é conhecido assim até no meio da igreja como o profeta chorão, e por isso ele tem até uma carta dele na Bíblia chamada de Lamentações, né? De tanto que ele chorava por o povo que estava cativo. De tanto que ele ouvia de Deus por um povo que estava preso, escravizado. E aí a gente vai usar a palavra que a gente leu aqui no texto. Um povo que estava longe da promessa de Deus que Deus tinha feito. O povo que estava já sem esperança daquilo que Deus tinha conduzido aquele povo o tempo todo. Então esse aqui é aquele mesmo povo que Deus chamou aquele homem, mudou o nome dele e falou que ele seria Israel. Deus pegou aquela 12 tribos e foi os filhos dele os nomes dessas tribos. Aquele povo que ficou lá no Egito 400 anos, escravizado por muito tempo, debaixo de servidão. E aí Deus levanta Moisés. Moisés vai lá nesse faraó, liberta esse povo com o poder de Deus. Eles caminham pela terra. Então é esse mesmo povo que viu aqueles milagres, que viu essas promessas se cumprir. É esse povo aqui que agora, por desobedecer a Deus mais uma vez, e aí a gente pode falar mais uma vez, porque se você lê história, é muito tempo de desobediência. Tu vê o povo provando de milagres, o povo recebendo promessas, Deus avivando esperança dentro do povo, e o povo se corrompendo. O povo indo para longe de Deus. Então esse povo está assim, longe de Deus agora, longe e escravo de novo, mais uma vez. Só que o texto que a gente leu tem algo interessante nele, que fala que Deus levou esse povo para esse lugar,
por causa da sua desobediência. Esse povo desobedeceu e teve que provar amarguras nessa vida, porque desobedeceu a Deus. Só que esse povo tinha escutado de Deus: olha, se vocês andam no meu caminho, se vocês andam na minha presença, vocês vão provar coisas boas dessa terra. Então, se você me obedecer, tem vida, tem liberdade, tem coisas boas, e você vai ver o melhor dessa terra. Mas se você me desobedecer, juízos virão sobre vocês. E isso acontece com esse povo. Eles estão lá, né? A Síria já tinha dominado parte, agora a Babilônia está crescendo e já dominou a outra parte, e aí eles estão lá. E aí você pode se perguntar: ah, mas Anderson, isso foi há muito tempo atrás, o que isso tem a ver comigo hoje? O que isso tem a ver comigo agora? Eu queria te lembrar que do mesmo jeito que Deus tratava aquele povo, Ele não mudou. Ele continua tratando todos aqueles que é povo dEle com justiça, amor e juízo. Então, se a gente andar no caminho do Senhor, obedecendo, a gente vai provar das bênçãos do Senhor. Mas se a gente se desviar, certamente juízo sobre nós virá. E isso estava acontecendo. E aí você pode olhar e perceber que aquele povo agora não tinha mais o lugar de oração que eles tinham. Aquele povo mais não tinha como ver a beleza do templo construído. Aquele povo mais não tinha mais as coisas que eles costumavam fazer em Jerusalém. Porque agora eles estão onde? Lá em Babel, lá em Babilônia. Estão debaixo de servidão de reis, de pessoas que querem subjugar, pessoas que querem impor as coisas para que sejam feitas. Só que o nosso Deus, por mais que Ele fale: porque vocês me desobedeceram, não obedecendo aquilo que eu falei, levei vocês para lá, o texto fala que Ele também agora está falando: eu trarei vocês de volta. Então, sair ou estar no lugar que a gente olha e pode ser aquilo que Deus está me provando, ou Deus está me condenando, eu queria te lembrar: você tem promessa que pode voltar. Então não tem erro, não tem pecado, não tem dificuldade na tua vida que você não possa abandonar. Porque você precisa abandonar para que Deus possa te abençoar. A Bíblia não vai falar para você que Deus vai concordar com aquilo que você está fazendo. Deus te ama você, mas Ele olha o que você faz. Ele te ama, mas Ele está olhando o que você está fazendo. O amor de Deus não muda, mas Ele está olhando, e conforme Ele está olhando, é o que vai fazer, o que Ele vai mostrar para você no futuro seu. O que é promessa de esperança? É algo que vem. Então, se a gente olhar para frente, o que eu e o que você está esperando do Senhor? Aquele povo estava esperando voltar para Jerusalém. Jerusalém era a cidade santa, era a cidade de paz, era a cidade onde tinha o local da adoração. Então, assim, a gente podia falar muitas coisas de Jerusalém, mas eles tinham esperança de voltar. Mas depois de 70 anos, você acha que, com aquilo que eles escutaram, olha, vocês vão estar lá, vocês vão lá, fica lá, e é 70 anos. Quem falou que seria 70 anos? Deus. Vai durar menos? Deus falou, vai se cumprir. Deus está falando, vai acontecer. O problema é que a gente, às vezes, escuta promessas de Deus e não faz nada. Queria lembrar de um personagem. Deus falou para Elias: vai chover. Elias foi para casa dormir. Elias foi para casa tirar um cochilo porque Deus já tinha falado. Foi assim? Não. Elias escutou do próprio Deus: olha, vai chover. Elias foi para o alto da montanha, enquanto não choveu,
a Bíblia fala que Elias não sossegou e não saiu da presença de Deus falando, vai chover, vai lá ver se tem nuvem, vai chover, vai lá ver se tem nuvem, vai chover, não tem, e quando ele volta com a informação que tinha uma nuvem pequenininha longe, Elias falou assim, não precisava ter nuvem de tempestade, você está entendendo? A nuvem nem era grande. Ele falou assim, ó, vai lá e dá recado para o rei que a chuva está vindo. A nuvem era pequena, irmão, qualquer vento dissipava aquela nuvem. Mas a fé daquele profeta, de saber, de acreditar e de estar diante de Deus, não desistindo daquilo que Deus falou, muda toda a realidade. Deus promete coisa para você. Se você desistir no caminho, tu não chega lá. Tu não chega lá. A Bíblia é daqueles que vencem, meu irmão. É aquele que persevera, é aquele que vai adiante. É aquele que qualquer coisa não tira ele do trajeto. O obstáculo ele vai transpassando pela fé. Porque ele não está vivendo mais da forma que enxerga o mundo. Ele vê agora com a forma espiritual. Ele não vive mais por vista, meu irmão. Se eu e você começar a olhar para as coisas que Deus está colocando à tua frente, não mais da forma natural, mas nas coisas que Deus está realizando, você vai avançar muito mais. Deus tem promessa para você, meu irmão. E são promessas de esperança. São promessas de paz. São promessas de coisas boas. Mas o nosso posicionamento precisa mudar. Aquele povo estava passando cativeiro porque o posicionamento deles não agradava ao Senhor. Se a minha vida e a tua vida não agrada ao Senhor, não tem como progredir. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus que sem fé é impossível agradar o nosso Deus. E a palavra de Deus também vai dizer assim, que a fé, aquela que é para agradar a Deus, ela só vem ouvindo e ouvindo da palavra de Deus. Não tem como a gente agradar a Deus sem estar diante de Deus. A gente precisa mudar a nossa postura. Aquele povo, ele se desviou de Deus. E por se desviar de Deus, Deus está olhando para aquele povo e falando, olha, vocês estão longe da promessa, mas ela ainda está de pé. Ela ainda está de pé. Eu não desisto de vocês. E aí Jeremias ele vai escrevendo, e ele vai falando, e ele vai tratando nessa carta inteira, ou talvez até no livro inteiro que você olhar, você vai ver Jeremias falando, povo, volte para o Senhor, se arrependam. O tópico da carta é arrependimento. Por isso que tem tanto choro, meu irmão. É por isso que essa carta parece que você enche o balde. Por quê? Porque é isso, é um profeta, alguém que está diante de Deus, tendo visões maravilhosas do nosso Deus e está falando, eu tenho que chorar por esse povo que está longe, eu tenho que chorar por meus irmãos que foram para lá, eu tenho que chorar, trazer eles de volta de alguma forma, e eu quero cooperar com o Senhor. Então a gente precisa, em vez de olhar para as nossas vidas só, é o que eu faço para cooperar com o plano da promessa de Deus nessa terra. Deus tem um plano perfeito executando. E Ele chamou eu e você para participar. Talvez você não confie tanto em você. Talvez você olhe para você e está falando, eu não consigo. Eu não sei fazer. Eu queria te lembrar, Deus confia em você. Então você, se o Senhor do universo falou que confia, você podia mudar essa perspectiva de você. E começar a andar no trilho que Deus deu para você. Porque se Deus confia, meu irmão, em você, eu tenho certeza que aquilo que Ele colocou na tua mão para fazer vai dar certo. Porque Ele é esse Deus poderoso, grande, maravilhoso, que cuida daqueles que Ele escolheu. A palavra de Deus vai falar que não foi a gente que escolheu o Senhor. Ele te escolheu. Você não está aqui por acaso, meu irmão. Não é o acaso. Não é sorte que você passou na porta, ouviu a mensagem e levantou a mão. Ele te viu, querido. Ele te viu, Ele te conhece. Ele sabe onde você está. Ele sabe como você está. E Ele está te chamando cada vez mais. Vem,
Vem para perto de mim. Vem para perto de mim, perto do Senhor, querido. Todos que se aproximar do Senhor vai ter bênção perto dele, porque o lugar de proximidade de Deus é de delícias. É um lugar delicioso estar perto do Senhor. É um lugar muito bom de provar da presença de Deus. Se você não desistir dessa presença, com certeza a mão do Senhor sempre vai estar estendida para te alcançar. E aí você vai olhar e vai falar: pecado, sai da minha vida, porque eu prefiro essa delícia e não esse prazer momentâneo. Coisa ruim, sai da minha vida, porque eu não quero mais isso. Coisas que te atrapalham de Deus precisam ser removidas, querido. Precisa ser tirada. Se isso te atrapalha, você precisa olhar para você e identificar: eu quero o Senhor ou eu quero continuar vivendo por um período com isso. Vai vir juízo, meu irmão. Vai ter todo mundo, sem exceção, um por um. Tem noção? Individualmente, vai se apresentar diante dele. E ele vai julgar conforme as nossas obras. Um por um. E aí a gente tem esse profeta, lembrando aquele povo lá, mandando o recado. Tem promessa e quem fez a promessa é Deus. Quantos acreditam que Deus é fiel? O salmista também, ele acreditava. Olha o que ele fala: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Salmo 33, 4. Ele também acreditava, meu irmão. O salmista já declarava: o Senhor é fiel. Então, se o Senhor é fiel e todo o seu proceder é fiel, aquilo que ele te prometeu, se foi o Senhor, vai acontecer. Vai se cumprir. Se foi o Senhor, vai se cumprir. Se o Senhor te prometeu, vai se cumprir. Hebreus vai falar assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem faz promessa, o Senhor fez promessa para você, querido. Ele é fiel. Ele é fiel. A fidelidade do Senhor não tem limite. A gente não consegue medir. A gente olha assim e fala: Senhor, eu sou tão errado. Senhor, eu erro tanto. E vem Ele com a sua graça, a sua misericórdia, fielmente, todos os dias de manhã se renovando. Você está aqui porque a misericórdia do Senhor de novo se renovou nessa manhã. Você está aqui por isso, meu irmão. Por quê? Porque Ele é fiel. Se você olhar, tu errou antes de acordar, tu abrir o olho já erra se deixar. Mal abrir o olho, se deixar, tu já está saindo em tribulação, meu irmão. A gente é assim, inclinado para fazer o errado. É muita graça de Deus na nossa vida para a gente tentar entrar nesse caminho de retidão. E aí é tempo todo, verifica, checa, verifica, olha, verifica de novo, volta para o caminho. Volta para o lugar de redenção, volta para a cruz, sinta o amor dele de novo, e aí você tem mais gás para prosseguir. É isso, querido. Não é que você vai deixar de errar, mas você, toda vez que errar, com certeza você vai se arrepender. Se você eu tenho o Senhor, o erro não vai ser prática na sua vida. O acerto vai ser prática na sua vida. E toda vez que você acertar, você não vai querer reconhecimento dos seus acertos. Você vai tributar glória daquele que te ajudou a acertar. Porque até para você acertar, meu irmão, você precisa dele. Até para andar no caminho, você precisa dele. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel até o fim, meu irmão. Pode ficar no caminho. Você pode olhar para esse caminho e perceber, está estreito demais. Se está estreito demais, se você está olhando e está estreito, queria te lembrar,
vai estreitar muito mais, porque o estreito que o texto bíblico fala não é um estreito de visão humana, mas de visão espiritual. Então vai estreitar muito mais, querido. Se você está no caminho certo, vai estreitando, porque estreito é o caminho que leva à salvação. Estreito é o caminho que leva para o lugar da promessa. Estreito é o caminho que leva para o lugar da redenção, para o lugar da consumação de todas as coisas. Se você está sentindo que está estreitando, vai por aí. Vai por aí, meu filho. Vai, avança, caminha, vai em frente. E aí tem um detalhe importante. Eu não te deixarei sozinho no caminho estreito. Ele está com você todos os dias, meu irmão, até a consumação dos séculos. Não importa se está estreitando, não importa se está te acusando, não importa se estão olhando para você e reprovando aquilo que Deus mandou você fazer. Se Ele mandou, faça. Se Ele mandou, vai. Se Ele falou, caminha. Se Ele falou que é para caminhar 1, 2, 3 milhas, com gente te humilhando, te pisando, te sapateando, te mostrando que você não é nada, Ele está falando para você, e vai, porque no final, querido, se você continuar nesse caminho de auto-humilhação, sem olhar para os que estão te humilhando, a palavra de Deus te garante, porque aqueles que se humilham serão exaltados por aquele que está lá no céu. Aquele que se apresentar em humildade diante do Senhor, diante do céu todo, Ele vai falar o teu nome para que todos ouçam. Esse foi fiel até o fim. E esse Deus fiel, Ele fez promessa para o povo. Ele faz promessa para a gente. E quem que é o alvo da promessa? O povo. E aí não tem a ver como o povo está agindo. A promessa, querido, não depende do povo. Vou te explicar melhor. Jesus morrer não depende de você. Entendeu? Então não tem a ver com o povo, tem a ver com o plano. Tem a ver com o resgate. Tem a ver com aquilo que tinha que ser feito. Então, se eu e você não entra para Jesus, tá entendendo? Não faz diferença, porque tem a ver com o plano. O plano é resgatar todos aqueles que Ele chamar. O plano está pronto. Jesus veio. Você é o alvo, mas você pode não participar do plano. É uma escolha pessoal. Jesus passou por isso. Ele estava aqui na terra para cumprir o plano, para fazer aquilo que tinha que ser feito. E aí Ele vai fazer aquilo que a gente faz geralmente, como homens: orar, estar diante de Deus. E lá no jardim, Ele fala para alguns discípulos: fique aqui em oração, me ajude em oração. E Ele se adianta um pouquinho e vai estar diante do Pai em oração. E aí Ele faz uma declaração: Pai, é estreito o plano. O plano é estreito, dói. Esse caminho de se humilhar dói. Esse caminho de humilhação por obediência dói. Dá para mudar o plano, não? Não dá para cancelar, não? Não dá para fazer diferente, não? E aí Ele não termina a oração dele assim: mas todavia, não seja feita a minha vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a da vontade daquele que criou o plano. A vontade de Deus é perfeita, meu irmão. Ele executou a vontade dele sobre o filho dele. Ele executou a vontade dele para ter a gente. Ele não vai desistir de você. Ele não vai te desistir de você. Eu vou usar uma expressão que você vai entender. Ele vai perturbar até você voltar. Vai te trazer perturbação, meu irmão.
Ele vai levantar profetas perturbadores para falar na tua cabeça. Ele vai fazer o jeito que for até você ouvir. Vai criar comichão nos teus ouvidos. Ele vai fazer, porque Ele te escolheu. Não adianta. Não dá para você ser outra coisa. Você vai estragar onde você vai chegar aqui na terra. Está entendendo? Você está entendendo, meu irmão? Não dá mais para frequentar ambientes que você frequentava. Você vai estragar aquele ambiente. Ele te chamou para você mudar aquele ambiente. Ele te chamou para você mudar a vida das pessoas. E aí, se você está querendo caminhar de volta lá para o lamaçal, vai comer. Vai desejar comer bolotas de porcos até voltar, irmão. Ele vai criar a situação para você voltar. Porque Ele está contando com você. Ele está contando comigo. Ele está contando com todos nós. Para estragar esse mundo todinho. Deixar esse mundo todo louco. Tirar todo mundo de sanidade normal. E transformar todo mundo apaixonado por aquele que criou todas as coisas. Ele é esse Deus que vai fazer você pirar. Porque as coisas que Ele faz na tua vida, querido, não faz sentido nenhum para os outros. Está lá você passando prova e está rindo. Está lá faltando as coisas e você está glorificando. Está lá todo mundo sabendo, não, mas está não sei o que acontecendo na casa dele, está o louvor lá tocando altão e você gritando, que nem louco, desafinado igual eu. Está lá você. Coisa louca, meu irmão. Coisa doida desse mundo. Ser crente não é natural. Ser crente é sobrenatural. É receber a vida de Deus em você. Querido, ser crente é olhar para você e falar assim, mas como que o Rei do Universo, o Senhor de todas as coisas, se faz tão pequeno para habitar dentro de mim? É loucura, meu irmão. Não tem como, não tem lógica natural. Você vive tudo isso por fé. Não dá, não fecha a conta, vai fazer cálculo, não cabe, meu irmão. O Senhor grandão do universo não cabe dentro dessa pequenez que eu sou, mas Ele falou que está aqui dentro e eu acredito. Ele falou que está dentro de você e eu acredito. Ele falou que vai mudar a tua vida e eu acredito. Ele falou que vai me transformar e eu acredito, meu irmão. Porque não quero saber que se o mundo está falando que minha mente tem que entender. Eu vivo mais por fé agora. Ele falou que é para andar sobre as águas. Ele falou que era para pisar em águas. Vamos pisar. E você vai andar, meu irmão. Porque a palavra de Deus foi que fez todas as coisas e ela não mudou. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo é a palavra, meu irmão. Jesus é a palavra, criou todas as coisas. E se Ele está falando para você que é para você fazer, mas não, isso é contra a física, quem criou a física. É contra a matemática, não fecha, é quem criou a matemática, meu irmão. É contra as coisas naturais, não importa, meu irmão. Quem criou todas as coisas é aquele que está falando para você, eu sou Senhor ainda sobre tudo, eu continuo sentado no governo da terra, não tem nada e nem ninguém que vai tirar esse governo de mim. Deus é Senhor, meu irmão. Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele está de lá olhando, procurando, vasculhando os fiéis da terra. E quando Ele acha... meu irmão, quando Ele acha alguém no lugar de oração. Quando Ele acha alguém se humilhando diante dEle, lendo a sua palavra. Com certeza Ele abre aquele sorriso no céu. Está lá o meu filho se enchendo de novo de mim. Ele tinha caído ainda agora, mas já está voltando de novo. Obrigado, meu filho, vem. Eu estou aqui de braços abertos para você. Deus é esse Deus, querido, amoroso, justo, santo. Ele quer você, meu irmão. Ele te quer melhor. Ele quer transformar a tua vida de glória em glória. A luz que você brilha vai brilhar mais até os fins dos tempos, meu irmão. Essa é a nossa esperança. Essa é a maior promessa. É que a gente vai ser transformado. Está vendo as suas rugas? Está vendo os seus defeitos? Está vendo as suas limitações? Isso vai acabar.
você vai ser transformado. Você vai ser transformado. Assim como Ele é, você será. Não se limite, meu irmão. Não deixe que as pessoas te limitem. Não deixe que elas coloquem em você pesos que Deus não colocou. A palavra de Deus está aqui. Ela é a regra de medir. Ela continua sendo a regra. Ela é a regra e contém tudo aqui. Então você, se debruçando nela, você vai saber viver nessa terra. E aí você pode falar, mas eu penso coisa ruim sobre mim mesmo. O Senhor é que tem pensamento sobre você. O Senhor é que tem pensamento sobre você. O Senhor é que tem planos sobre você. Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos. Sou eu que conheço os planos que tenho sobre vocês. Não é você que conhece, é o Senhor que conhece, querido. Entra na presença dEle para o Senhor, qual é o plano de hoje? Senhor, já tentei tantas coisas, já rabisquei tanto. Já fiz tantas coisas, estou esperando a tua resposta certa. Provérbios vai falar que o coração do homem faz plano, não é proibido fazer plano, meu irmão. Não é proibido sonhar, mas não é fácil você colocar tudo aquilo que você sonhou, planejou na presença de Deus para saber se a resposta é certa. Você precisa confiar que Ele tem a resposta certa. E muitos vão ter que provar coisas hoje que tira a gente do conforto. Tira a gente daquele lugar que a gente não quer avançar. Daquele lugar que a gente desiste. Meu irmão, começa a verificar aquilo que está impedindo de você orar mais. De você estar diante de Deus. De você estar de verdade com Ele. No final dos tempos, querido, muitas pessoas vão te enganar. E eles estão dentro da igreja. Porque o texto está falando para a igreja. Vão surgir pessoas de engano. Pessoas que vão falar aquilo que você deseja ouvir. Se você não aproximar da palavra. Se você não aproximar do Senhor através da palavra. Você facilmente vai ser enganado. E você vai viver aqui 32 anos dessa igreja. E se você partir hoje, talvez você não chegue no lugar que você estava pensando que ia chegar. Por se enganar. Não adianta estar sentado num banco. Não adianta passar numa entrevista e fazer parte de um hall de membros de uma igreja. Porque se você não for injertado no corpo de Cristo, meu irmão, se você não fizer parte do corpo de Cristo, você faz parte de uma instituição terrena. E a instituição terrena não chega lá. A instituição terrena não sobe. A instituição terrena não faz isso. É o corpo de Cristo que somos nós. Nós todos juntos. Se você olhar do lado, tem um pedaço do corpo de Cristo aí. E aí agora dificultou, né? Porque não dá para saber quem é parte do corpo de Cristo. Se a gente fosse falar de instituição, a gente sabia que a fundação dessa igreja, a Igreja Evangélica Betel, é esse lugar aqui. Então todos que estariam aqui fariam parte. Não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala do corpo de Cristo. Então se eu olhar para o lado, como é que eu sei se eu faço realmente parte? Todos aqueles que o receberam. Todos aqueles que se arrependeram. Todos aqueles que confessaram com a sua boca e creram no coração, Ele deu o poder de ser chamado filhos de Deus, participante do corpo. A gente precisa ver como a gente vive. Se a gente frequenta esse lugar, ou se a gente realmente é parte desse lugar. E desse lugar que eu estou falando é parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um corpo real, meu irmão. Real. Real na terra.
Ele subiu, mas ele deixou o corpo dele na terra. O texto bíblico vai falar assim, o cabeça está no céu, mas o corpo está onde? É realidade terrena. A gente não enxerga com os olhos natural, mas aquelas pessoas que vivem de qualquer jeito não são parte do corpo de Cristo. A gente precisa se arrepender. Aquele povo saiu do lugar da promessa por falta de arrependimento. Escutaram tantos capítulos aqui dessa carta de Jeremias. E olha que eles escutaram, que é a prova. Daniel, quando teve seus momentos de mais intensidade de oração, ele vai falar assim, e eu estava investigando os livros. E aí ele vai citar um livro, que é da mesma época praticamente dele. E eu estava investigando o livro do profeta Jeremias. E descobri pelos livros que o tempo de duração do exílio era 70 anos. E aí já estava chegando 70 anos, Daniel falou, Senhor, cumpre a sua promessa. Leva a gente de volta. Leva a gente de volta. Levanta aqueles que vão voltar para lá para reconstruir. Não é desistir, meu irmão. É olhar, investigar, deixar ela fazer o diagnóstico e a gente remover. Porque a promessa está chegando. Quantos ainda acreditam que Jesus vai voltar? Quantos acreditam que esse dia está próximo? Ele vem buscar uma igreja. Ele vem buscar o corpo dele. Precisamos estar nesse corpo, meu irmão. Hoje é o dia de você olhar e ver. Eu participo do corpo. Jesus falou, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Precisamos checar, precisamos olhar, precisamos ver aquelas condutas que estamos fazendo, para que isso muda a nossa história. E aí você pode estar pensando assim, Senhor, mas quando eu olho, eu vejo tanto pecado, eu vejo tanta dificuldade. Eu queria ler um salmo com você, que diz assim, Salmo 39, verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observa o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua e tu, Senhor, já conhece todas. Meu irmão, você olha para você e tu acha o quê? Você só identifica aquilo que Deus já sabe. E quando Ele bota para você identificar o que Ele está desejando que você faça, mude. Remova. Porque aquilo que você sonda em você, Deus já sondou. Porque Ele te conhece. Ele sabe o seu andar, o seu falar, o seu respirar, aquilo que você está fazendo, aquilo que você ainda vai fazer. Deus olha o passado, o presente e o futuro no mesmo plano. Ele sabe tudo. Deus é esse que sabe todas as coisas. O salmista vai falar, se a gente for no mais altos céus, lá Ele está. Se a gente for lá no profundo abismo, de onde me ausentarei da presença desse Deus tão grande? Não tem como esconder nada dele. Não tem como não ter Ele perto, mesmo se a gente estiver errado, porque Ele está em todo lugar. Os olhos dele estão em todo lugar. Ele está verificando o nosso andar. Ele está verificando o nosso deitar. Ele está verificando aquilo que eu faço. E aí a gente pode fazer igual Davi às vezes. No Salmo 51. Eu nasci em iniquidade. Em pecado me concebeu a minha mãe. Você nasceu, querido. Você nasceu em pecado, sim ou não? Sim ou não? Davi também falou, sim ou não? E às vezes a gente olha, e aí, nasci em pecado, e fica ali sofrendo pecado. Fica ali sofrendo com pecado. E aí eu queria te lembrar, quantas vezes você nasceu? Quantas vezes você nasceu? Tem certeza? E o novo nascimento?
Quantas vezes você nasceu? Melhorou. Então você nasceu? Quem concebeu você primeiro? Sua mãe. Em pecado, sim ou não? Agora, quando você nasceu de novo, quem concebeu você? Deus peca, irmão. Deus tem pecado? Então você nasceu agora onde? Em pecado ou em Cristo? Aqueles que são nova criatura, meu irmão. Você é nova criatura, o pecado já não tem mais poder sobre você. Você não precisa olhar, minha mãe pecou, meu pai pecou, minha família pecou. Não, eu tenho um pai agora que não peca. O meu pai está no céu. Eu tenho um irmão que me ensinou como vive nessa terra, porque ele andou aqui 33 anos. Eu olho para a vida dele e sei, eu não preciso pecar, porque um homem andou aqui e não pecou. Eu não preciso pecar, porque eu não fui gerado pelos meus pais, mas eu sou gerado em Deus. Efésios vai falar que Deus te elegeu nele. É nele, antes da fundação do mundo, meu irmão. Quando você nasce de novo, você nasce no Espírito. E aqueles que nasceram no Espírito não são mais semelhantes à carne, mas são guiados pelo Espírito de Deus. Se você entender essas coisas na tua vida, muita coisa vai mudar, meu irmão. Muita coisa vai mudar. Muita desculpa que a gente dá para nós mesmos vai acabar. Muitas desculpas que a gente dá para pecar, a gente vai tirar da nossa vida. Eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Não, você não é mais. Você já não é mais alguém comum. Você foi transformado, meu irmão. Você já não é mais desse mundo. Você agora é peregrino e forasteiro. A tua pátria está no céu. Os teus pensamentos agora não são pensamentos comuns. Os seus pensamentos são daqueles que vêm do Pai das luzes, aonde não tem sombra, aonde não tem variação. Você agora não é alguém que anda nessa terra e as pessoas podem falar, ali vai só mais uma... Não, ali vai um servo de Deus. Ali vai ali um filho de Deus. Ali vai alguém que Deus está mudando todo dia, está transformando todo dia. Porque Ele me conhece, Ele sabe onde Ele tem que atuar na minha vida. O salmo que a gente leu fala que Ele sabe o que eu falo, Ele sabe por onde eu ando, Ele sabe o que eu penso. E Ele vai atuar se a gente deixar. O que falta é a gente deixar, meu irmão. Deus não viola ninguém. Ele quer que você escolha estar com Ele. Ele te chamou. Ele chamou. E Ele quer que você fale assim, eu quero estar aí, meu Senhor. Eu quero estar aí contigo. Ele quer, meu irmão. O texto de Hebreus vai falar assim, quando a gente dá passos em direção de Deus, Deus dá passo em direção a gente. Achegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós, indo em direção a Deus e Deus vindo em sua direção. Lembra da figura que o pastor Messias pregou semana passada? É o filho vindo e o pai indo. É o filho vindo e o pai indo. É o filho vindo sujo e o pai vindo lavando. É o filho vindo sem autoridade e o pai vindo concedendo autoridade. É o filho vindo pensando que tinha que virar um escravo e o pai vindo e falando, você é meu filho, é dono de tudo de novo. Você é corredeiro com Cristo, meu irmão. Você é dono de tudo. Você está procurando as migalhas desse mundo, meu irmão. Você é dono de tudo com Deus agora. Chega de servir de migalha. Chega de procurar bolotas. Chega de gastar a vida com as prostitutas, as menetrizes, meu irmão. Chega. 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 Está na hora de a gente avançar e brilhar. Está na hora de a gente alcançar esse mutuar todo. Está na hora da gente bater em todas essas casas e falar, Deus pode mudar a sua vida. E pode ser que Deus não mude ninguém aqui nesse bairro, não tem problema, meu irmão, mas está na hora da gente começar a mudar aquilo que a gente tem de postura diante de Deus. O plano de Deus é que a gente iria, que a gente vá, não é para a gente ficar, é para a gente ir, é indo. Cara, João Jorge outro dia falou, a gente não está vendo tantos sinais, então.
É indo que os sinais acompanharão os que crê. Se a gente não vai, para que sinal? Se a gente não está indo, para quê? Fala para mim. Deus não faz nada sem propósito. Deus não é igual a gente. Começa um negócio, para, emenda no outro projeto, emenda no outra coisa, faz um monte de puxadinho, já viu? A gente não é assim? Começa aqui, Frankenstein purinho que a gente faz. É assim ou não é, irmão? Deus não é assim. Deus, o plano que ele criou na redenção, lá na eternidade, está sendo executado por tão pouco tempo. Gente, e é milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas participando desse plano. E não dá errado. Porque quem criou? Entende? O perfeito. Ele sabe, querido, ele sabe de todas as coisas. Ele tem um futuro para você. Ele tem um futuro para mim. Jeremias 29, ele vai falar assim ainda: esse plano que eu tenho para vocês é para fazer prosperar. O que é prosperar, meu irmão? É melhorar, não é piorar. Vou repetir para você entender. Não é para voltar para o lamaçal, é para sair de lá. Não é para voltar a fazer os erros, lembra? Aquele que roubava não rouba mais. Não é para voltar para lá, é para avançar. Então é prosperar, é avançar, meu irmão. O plano que Deus tem para a tua vida não é aquele plano que você tinha antes de conhecê-lo. É para avançar, é para sair do lugar de onde a gente estava e ir em direção a Ele. Então ele vai falar, é para prosperar e não causar dano. E aí quando Deus fala de dano, meu irmão, e aí falando de planos futuros, de esperança futura, ou é morar com Ele, ou sofrer o dano da morte eterna. Dano para Deus é isso. Então, ou eu prospero, avanço diante dEle, ou eu sofro a morte eterna. Então, eu vivo eternamente, ou eu morro para a eternidade, sem Deus. Então, o plano de Deus é para a gente avançar. Então, aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Aquilo que eu olhava para a minha vida e precisava ser removido, eu estou removendo. Tem coisa que demora, meu irmão. Tem coisa que não dá para fazer rápido. Tem coisa que realmente, agora, não pode não fazer. Ou fingir que está fazendo. Porque fingir que está fazendo cola para mim. Né? Eu acredito. Eu acredito. Acredito mesmo. Tem dificuldade de acreditar, não. Mas o problema é lá naquele dia. O problema não é a gente aqui. O problema não é o pastor Carlos. Que você senta com ele, conta a história, e o meu pastor acredita mais que eu ainda. Não é que eu falo algumas coisas para ele, sério? Então, ele acredita mais que eu ainda. Então, assim, cola ou não cola, pastor? História triste, cola? Se for mentira, te contar, cola? Cola, meu irmão. Pastor Carlos não é Deus, eu não sou Deus. Eu não sei os seus pensamentos, eu não estou com você o dia todo, mas aquele que vive está. E se você quer estar diante dele, você precisa olhar isso na sua vida. Porque se ele vive, a gente quer viver com ele. Amém? Você entendeu? Então a gente precisa olhar para as nossas vidas. Isaías quer me expulsar, eu vou sair já. Dez minutos eu fecho. Você me dá tem paciência para mais 10 minutos? Amém. Então deixa eu correr. Deixa eu ler alguns textos para vocês. Isaías 7, versículo 14. Então a gente está falando que Deus tem um plano futuro, uma promessa futura. Ele fez promessas, ele cumpriu, fiel, então queria mostrar para você que ele cumpre. Isaías 7, 14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. O Senhor vai dar o quê? Olha que sinal que é. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel.
Deus cumpriu? Em Isaías era promessa, sim ou não? Isaías está antes de Cristo, sim ou não? Beleza. Então, se Deus faz promessa, Deus... Sim ou não? Beleza. Tamo junto? Então, 1 Timóteo 1 vai falar assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Então, Cristo é o que para a gente? Cristo é o que para a gente? Esperança. Deus tem pensamentos de paz para te dar um futuro de... Ele já cumpriu, te mandou Cristo. Você tem Cristo, Cristo é esperança. Nossa esperança. Cristo é esperança. 1 João 4,9 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus. Nisto se manifestou o quê? O amor de Deus em nós. E havendo Deus enviado o seu Filho unigênito no mundo, para vivermos por meio dele. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a revelação do amor de Deus. Cristo se manifestou no mundo. E agora eu preciso viver por meio de Cristo. Beleza? Todo mundo até aqui? Todo mundo pegando? Então tá. Então Cristo é a nossa esperança. Ele também é um meio por qual eu tenho que viver nessa terra. João 14, 1-3 diz assim: que o coração de vocês não fique angustiados. Vocês creram em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhe havia lhe dito: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, vocês... Cristo é a nossa esperança, é o jeito que a gente vive a partir de Cristo, mas Ele também é o nosso futuro. Aonde Ele estiver, nós estaremos, porque Ele está preparando lugar. Tem um lugar preparado para mim e para você, se a gente tiver esperança e viver como Cristo deseja. E aí, Paulo vai falar assim, 1 Coríntios 15, 19-26. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dorme, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem com toda a potestade e todo o poder, porque é necessário que Ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Querido, se você tem esperança em Cristo, Paulo vai falar, se a sua esperança em Cristo é só para essa terra, só para essa vida que a gente vive aqui, somos infelizes. A nossa esperança está naquele que ressuscitou dentre os mortos. E se Ele ressuscitou, você vai ressuscitar junto com Ele. Você não vive mais como Adão, você vive como Cristo, aquele que transforma, aquele que muda a realidade, aquele que deseja que você faça isso aqui. Jeremias 29, verso 12 e 14.
Então vocês me clamarão, virão a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, e me deixarei ser encontrados por vocês, declara o Senhor. E trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Querido, eu e você estamos aqui. Esse mundo é como se fosse cativeiro. Esse mundo, a Bíblia vai falar que jaz do maligno. Mas eu e você não precisa viver o curso desse mundo. A gente agora tem esperança em Cristo, transformado por Cristo. Nossos planos são os de Cristo. Vivemos a partir de Cristo. Temos os comandos do cabeça, que é Cristo. E Ele falou que é nos tirar desse cativeiro. Ele falou que esse mundo, por mais que contenha aflição, Ele já venceu. E se Ele venceu, Ele nos daria paz. E eu queria ler o último texto para você entender qual é o objetivo final. Qual é o plano que a gente precisa ter em mente. Apocalipse 21, verso de 1 a 7, diz assim: e vi no céu nova terra. Vi o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará de vocês toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova. Eis que faço nova todas as coisas. Queria te convidar a ficar de pé. Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Eu não vou mais, como aquele povo cativo, voltar para Jerusalém terrena. O convite de Deus agora para mim e para você é o seguinte: tem novos céus e nova terra nos esperando. Tem um céu nos esperando. É novo, e o autor de Hebreus vai dizer assim: o construtor, o arquiteto é o próprio Deus. Tu lembra que Ele plantou um jardim no Éden? Você lembra disso? Com as suas próprias mãos, e colocou o ser humano. Agora não é mais só um jardim, meu irmão. Lá tem planta até, lá tem árvore, lá tem muita coisa verde. Mas agora não é só mais um jardim feito com a mão de Deus, Alceni. Agora é uma cidade inteira. E a palavra de Deus vai dizer que aqueles que permaneceram até o fim, aqueles que buscarem o Senhor, que vão achar o Senhor, vão pisar em cidade de ouro. Não vai chorar mais, meu irmão. Não vai ter mais lágrimas nos seus olhos de tristeza. Não vai ter mais luto na tua vida, porque o próprio Deus, aquele que é Senhor de todas as coisas, vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. E aí você vai chegar e você vai poder ver assim o próprio Deus falando: eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova. Você quer provar coisa nova, meu irmão? Permanece. Você quer provar coisa nova? Permanece.
Você quer provar coisa nova? Permanece buscando, permanece orando, permanece indo em direção a de Deus. Não olhe para aquilo que estão te atrapalhando, não olhe para o teu pecado, olha para o teu Deus que pode te perdoar, te tirar desse lugar. Não volte para o lugar de lama, vai em direção à cidade que não tem sujeira. A cidade está preparada, ela está pronta, meu irmão. O próprio Deus é o arquiteto dela. Ele falou: escreve essas coisas, João, porque eu sou fiel. Deus é fiel, meu irmão. Ele não mudou, Ele continua sendo fiel. Ele continua tendo fidelidade como característica do seu caráter. Deus é fiel. Deus é fiel. Você pode contar com a fidelidade dele. Jesus falou que estava preparando o lugar está pronto. É só você ler, está pronto. Olha o que o texto vai falar: escreve, porque estas coisas são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Está tudo pronto, está preparado, está tudo feitinho para você. Você acredita que Jesus pensou em você quando construiu aquela cidade? Ele pensou, meu irmão. Ele pensou em mim, Ele pensou em você. Ele falou para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu sou. E só para você repetir eu sou, você já sabe quem que está falando, né? Você já percebe que é Deus falando. Eu sou, está pronto. Eu sou é novo. Eu sou enxugo. Eu estou olhando para você, eu sondando o teu coração. O eu sou, Ele sabe os seus pensamentos, Ele sabe os seus próximos passos. Ele tem planos de esperança, Ele tem planos de paz. A gente precisa continuar nisso. E o versículo 7 termina falando assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu serei Deus deles, e eles serão os meus filhos. A regra é vencer, irmão. A regra é permanecer. A regra é não desistir. É a única regra que tem. E aí, para obedecer, precisa conhecer aquilo que Ele ordenou. Não dá para obedecer sem conhecer a lei. Todas as vezes que você vai ver Deus falando que alguém desobedeceu, Ele traz referência à palavra que Ele tinha dito, não o que pessoas estavam falando. Então, se você está vivendo um caos na tua vida nesse mundo, queria te falar, é passageiro. Isso tudo vai passar, porque o que está esperando você é tudo novo, é tudo tremendo, é tudo lindo, é tudo perfeito. É um plano que não tem como errar.